Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma rápida demonstração do Claro Tem, que é a solução que entrou no portfólio de serviços da Claro Brasil, certo? Para fazer o gerenciamento de faturas, custos, dispositivos, recursos de telefonia, certo? Então nós vamos acessar o ambiente. O Claro Tem ele é uma solução 100% web. Então vamos acessar aqui o ambiente. E vamos iniciar uma apresentação bem objetiva. Bom, aqui nós estamos com um perfil de administrador do sistema. Ok? Então, logo ao acessar, a gente já vê a aba de alertas e gráficos. Então, aqui nos alertas, nós vamos ter alguns indicadores para ação imediata ou posterior, né, que funcionam num sentido de um semáforo. Então, aqui nós temos alertas amarelos de inventário, que ele está acusando que tem linhas novas que não possuem usuários vinculados, ou seja, são linhas que não estavam no inventário nos meses anteriores, certo? E que após a importação e o processamento das faturas foram identificadas linhas novas nessas faturas, então o Claro Tem gera um alerta na tela inicial para o administrador vincular essas linhas aos usuários ou colocar as linhas em estoque. E até que ele faça isso, o alerta vai se manter aqui. Assim como está acusando também que tem linhas canceladas, ou seja, linhas que não estão vindo mais em nenhuma fatura, né, e que por isso provavelmente estejam canceladas. São linhas que estão como ativas no inventário do sistema, mas não constam mais na fatura. Está demonstrando também que está ocorrendo sobra de franquia nas contas, certo? E que houve o cancelamento de pacotes nessas duas linhas e o Claro Tem não localizou um protocolo de solicitação de cancelamento desses serviços, ok? Então aqui vamos ir para a aba de gráficos, onde são demonstrados alguns indicadores iniciais, certo? Aqui de grupos de consumo a gente pode ver quanto foi consumido intra-empresa, vem automaticamente identificado. Consumo profissional a partir do que foi indicado pelos usuários, né, que são contatos profissionais, assim como os particulares. E o não definido, que é o que não foi nem identificado como trabalho, nem como particular. Ok? Com base em turnos pré-cadastrados, nós vamos ter aqui o quanto foi consumido em horário de trabalho, folga e intervalo. E aqui um indicador de alinhamento ao negócio, que é com base em uma meta que o cliente vai definir, ele mostra o quão alinhado ou em desvio o cliente está. Ok? Vamos retornar aqui para a tela de alertas, mostrar o inventário de linhas. Aqui. Então, o Claro Tem já trouxe filtrado com aquelas linhas que estavam lá no alerta. Então, aqui, linha com status nova linha. E a gente pode ver as demais linhas tirando o filtro. Ó, estão todas as linhas inventariadas. Ok? Número da linha, ICC-ID de chip, número da conta, unidade de negócios, se essa linha estiver vinculada a algum usuário, o nome do usuário, finalidade dela, se é dados, dados e voz, somente voz. Né? Então aqui é o controle do inventário de linhas. Ok? Para fazer a movimentação desse inventário, então nós vamos acessar cadastros, pessoas da empresa, onde estão todos os colaboradores do cliente cadastrados. Então a gente vai vir até aqui, vamos pegar um usuário, Gabriel, vamos vir em documentos. Estão as três linhas que o Gabriel já tem vinculadas a ele, ok? Então aqui toda a movimentação que ocorreu dessa linha com o Gabriel, das demais também, certo? Vamos vincular uma nova linha. Tipo de utilização, digo se é empresarial ou particular. Então, empresarial, se tem fidelidade ou não tem, nesse caso não se aplica. Vamos buscar as linhas. Aqui o Claro Tem vai trazer somente as linhas que estão em estoque, ou seja, estão disponíveis para serem entregues ao colaborador. Ok? Então vamos pegar aqui essa linha, baixo, e posso buscar também e gerar o vínculo do dispositivo, do aparelho.
Então aqui ele já está me trazendo os 3 aparelhos que tem disponíveis em estoque. Vai ser esse Galaxy. E salvar. Já criou o vínculo aqui, linha final 9259. Foi gerado um termo de adesão no dia 31/7, às 16h46, para o Gabriel. Ok? Então, o cliente vai ter a possibilidade de colocar um modelo de contrato de termo de adesão dele próprio, e o ClaroTem vai gerar esse documento para ele dar para o colaborador assinar, e inclusive vai poder digitalizar esse documento assinado e salvar no ClaroTem. Deixar esse documento digitalizado salvo no sistema. Então aqui buscou nome de usuário, número do CPF, número da linha, CCID do chip, o dispositivo que nós escolhemos, aqui o e-mail, data, dá para o colaborador assinar. Ok? Vamos encerrar aqui então e retornar ao inventário. Inventário, linhas, e agora a gente vai buscar pelo Gabriel. Está aqui a linha final 9259 vinculada ao Gabriel, que a gente vai poder ver a data. Foi gerado o log. Quando for importada e processada a fatura, automaticamente vai ser feito o rateio proporcional das despesas dessa linha, certo? Até essa data, essa linha estava sendo lançado o custo dela no centro de custos administrativo, a partir do vínculo passou a ser do centro de custos comercial, que é onde o Gabriel está alocado, ok? O cálculo pro rata da assinatura é feito automaticamente também, certo? Então aqui vamos retornar, mostrar o inventário de aparelhos, funciona da mesma forma. Então aqui a gente tem o inventário com todos os dispositivos, e-mail do dispositivo, modelo, usuário, linha que está sendo utilizada no dispositivo, certo? Vamos ter também o inventário de serviços contratados, então aqui a gente tem os pacotes contratados e o valor de cada serviço. Com base nesses parâmetros, o ClaroTem vai fazer a pré-validação da fatura todo mês, certo? Vai fazer um processamento. Caso ocorra alguma divergência na cobrança, o ClaroTem vai identificar automaticamente, corrigir o valor e emitir, disponibilizar um relatório para que o cliente faça uma contestação, se houver necessidade, faça uma contestação desses valores indevidos, certo? Então aqui são parametrizados todos os serviços, as tarifas e os pacotes, ok? Vamos adiante aqui, módulo de processos, nós vamos ter a interface de protocolos, que é uma interface de comunicação com o canal de atendimento da Claro, certo? Então aqui a gente vai gerar, pode abrir uma solicitação para o canal de atendimento, ela pode ser feita por e-mail ou por telefone, né? E vai ser feito, sendo por e-mail, o próprio ClaroTem vai disparar esse e-mail para o G-Sync, para o canal de atendimento. Tá? Se for por telefone, ele obviamente não vai disparar um e-mail, mas vai fazer o registro dessa solicitação no sistema e quando for finalizado aquele chamado, ele vai fazer a atualização no inventário do ClaroTem, adicionando um serviço ou retirando o serviço da linha, né? Dependendo de qual foi a solicitação. Então aqui temos por e-mail, tipo do plano de telefonia móvel, por enquanto não é um protocolo, certo? Por enquanto é somente uma solicitação. Então nós temos aqui, por exemplo, ativação de serviço. Claro, tem abrir o formulário para a gente colocar aqui qual é ativar pacote roaming. Vamos buscar em qual linha? Vamos buscar aqui por usuário, o Fernando. Ó, trouxe aqui os dois Fernandos. Então, usuário do Fernando. Qual pacote eu vou adicionar? Vamos ver os que já tem. Os pacotes que já estão inventariados. Já vai ser trazido o valor, demonstrado o valor. Aqui não tem nenhum.
Bom, aqui um pacote de dados, 10 GB. Vamos buscar um outro pacote de roaming internacional. Nenhum, então nós não temos esse pacote inventariado. O cliente não tem o pacote inventariado. Vamos pegar qualquer outro pacote. Vamos pegar aqui um pacote de tarifa zero. Então a gente tem aqui tarifa zero longa distância local intra-rede, que é o Claro DDD nacional, e o intragrupo, já inventariados com o valor de contrato. Então nós vamos solicitar o DDD nacional, ação ativar, coloco o nome de contato, Gabriel, telefone, aqui, e um comentário. No momento que a gente salva, o ClaroTem dispara essa solicitação para o canal de atendimento da Claro. Então vamos só mudar aqui o assunto, ativar pacote tarifa zero. Salvar, está aqui, por enquanto não tem o protocolo, por enquanto foi feita a solicitação somente. Quando o canal de atendimento responder, quando o G5 responder, esse retorno vai entrar no ClaroTem. O trabalho que o cliente vai ter vai ser de simplesmente copiar o número do protocolo que estiver na interação, colar esse número de protocolo aqui, e se está em atendimento, mantém em atendimento salvo. Se já foi concluído, dá como finalizado e salva. Atendido. Ok? No momento que é finalizado esse protocolo, o ClaroTem vai e adiciona o pacote naquela linha. Então, aqui em pacotes contratados, no tarifa zero longa distância intra-rede, aqui a linha vai entrar dentro do pacote. Aqui estão todas as linhas que estão dentro do pacote. Certo? Vamos adiante aqui, então. Os clientes podem ter políticas de consumo, certo, das suas linhas para os seus colaboradores. Então, aqui vão ser definidas essas políticas e, com base nesses parâmetros, caso o cliente faça algum tipo de desconto do colaborador, ou um abono em viagem, por exemplo, aqui vão ser definidos esses parâmetros e é onde, após o processamento, vai haver o ressarcimento dos colaboradores, seja por desconto em folha, não é? Ou algo do gênero. Então, aqui tem as possibilidades de parametrização das políticas. Posso definir um limite por valor ou por minutos, certo? Ou não definir limite nenhum. Então, vamos supor que, por uma política de consumo particular, a empresa tolere R$10, certo? R$10 ela vai tolerar como particular, depois que ultrapassar esses R$10 vai descontar 100%. Ok? Aqui, então, vamos buscar os usuários. Posso buscar por estabelecimento, centro de custos. Então, vamos pegar aqui, pesquisar. Trouxe os usuários do centro de custos. Essa política vai ser para o Eduardo. Salvar. Então, quando for processada a fatura e processadas as políticas, o Eduardo vai ter ali seus R$10 de limite. Depois dos R$10 vai ser descontado dele o restante. Okay? Então, existem diferentes opções de políticas por conta do cenário peculiar de que cada cliente pode ter. Né? Então, existem várias possibilidades de parametrização de políticas aqui. Temos também uma interface de e-mails, certo? Onde podem ser criadas as campanhas de e-mail e, através do próprio ClaroTem, são encaminhados os avisos para os usuários mensalmente, falando que a fatura deles já está disponível no ClaroTem, que eles podem acessar o sistema através do seu login, certo? Com o usuário e senha, visualizar e identificar os seus consumos, certo? Através daqui pode ser também encaminhado um relatório para os gestores de área, com o consumo dos usuários da sua área, e também um link com a fatura de cada usuário. Então, cada um pode receber no seu e-mail, caso não acesse o ClaroTem, pode receber um link com a sua fatura no e-mail,
ok? Então, aqui são os parâmetros para definir essa campanha de e-mail, como deve ser enviada, certo? Então, dados de acesso, um texto livre, relatório por centro de custos, aviso que a conta e a fatura estão disponíveis, tem diferentes tipos de envio. Vamos adiante aqui, então, retornar, próximo módulo de consultas, aqui a primeira que a gente tem a pré-validação da fatura, certo? Quando ocorrer alguma divergência de cobrança, vai ser apontada aqui com o flag vermelho. Vamos lá para a página final ver se aconteceu alguma. Ó, aqui a gente teve algumas divergências de cobrança. Obviamente, a gente não vai precisar, o cliente não vai precisar acessar um a um para ver o que foi cobrado errado. O ClaroTem vai disponibilizar um arquivo já com o resultado da pré-validação. Então, é gerado um Excel que vai dar base para uma contestação, caso o cliente queira fazer. Então, gera esse relatório pronto, trazendo todas as informações aí necessárias para atuar na raiz do problema e corrigir ele para que não venha a acontecer nas próximas faturas. Certo? Então, vamos ter o valor original, o valor que foi cobrado, o valor que deveria ter sido cobrado de acordo com o contrato e a diferença, que é o que vai ser contestado. Certo? Vamos encerrar aqui então, ir para as demais consultas. Consumo por linha, essa é uma consulta básica, traz o número da linha, usuário, centro de custos daquela pessoa, o valor original e valor auditado aí de acordo com o contrato, certo? Então aqui temos, vamos acessar um detalhamento, um breve resumo, número da linha, valor total da fatura, quanto já veio automaticamente identificado como particular, por ter havido a interação anterior desse usuário identificando os contatos, ok? Quanto tem não identificado e como tem a trabalho também, certo? Então aqui em cima um breve resumo e abaixo o detalhamento da fatura, certo? Consulta de consumo por centro de custos. Então aqui quantidade de linhas que tem alocadas em cada centro de custos, comercial, administrativo, suporte, tecnologia. Então aqui a gente vê o quanto no total foi consumido em dados, certo? Em megabyte aqui e em voz, em minutos. Então a gente pode detalhar e ver o consumo de cada um, quanto cada linha consumiu de voz e dados. Podemos detalhar mais ainda e ver o detalhamento desses consumos. Ok? Aqui de consumo por histórico, ou seja, que é uma consolidação da fatura por tipo de serviço, certo? Então aqui está trazendo todas as linhas que tem pacote de dados de 10 GB contratado, vai mostrar aqui o valor que foi cobrado do pacote dessas linhas, ok? Vamos pegar outros exemplos aqui, tudo que foi consumido de tarifa zero local, chamadas intragrupo, obviamente aqui não foi cobrado, né, porque tem um pacote contratado. Então aqui está o quanto cada um consumiu do seu tarifa zero local. Ok? Aqui é a minutagem que cada um consumiu do seu pacote. Certo? Caso haja a política, como a gente falou antes, caso hajam políticas de consumo aí pré-definidas, vai haver um cálculo financeiro, seja para um ressarcimento à empresa ou desconto do colaborador. Então aqui a gente vai ter o detalhamento dos consumos, do financeiro e o detalhamento dos consumos de cada um. Certo? Aqui então tem o consumo do Gabriel novamente, o valor total da fatura dele, o contas a pagar e o contas a receber. Então aqui a gente pode ir no detalhe. Vemos que já tem um parcelamento de aparelho que foi lançado aqui para ser descontado do Gabriel, certo? Então está no contas a receber para o cliente, ok? Todas as assinaturas, certo? Os seus consumos aqui, as chamadas, quanto
foi o valor total da conta, o que foi assumido pelo cliente, o que foi assumido pela empresa e o que vai ser descontado do colaborador. Ok? Esse financeiro pode ter um relatório, um arquivo customizado para ser integrado ao sistema de folha de pagamento do cliente, certo? Então aqui o ClaroTem vai poder disponibilizar todo mês um arquivo para integração à folha. O cliente vai fornecer o layout, esse layout vai ser preparado, customizado no ClaroTem e mensalmente ele vai poder gerar esse arquivo para integrar ao seu sistema de folha. Aqui nós temos um exemplo de layout. Certo? Vamos retornar aqui então. Temos demais consultas, indicadores gráficos. Vamos selecionar todos os indicadores, pegar um período de 3 meses de consumo. Aqui nós vamos ter um primeiro gráfico em linha, demonstrando o valor cobrado em fatura e auditado de acordo com o contrato, uma linha praticamente sobrepondo a outra por ter pouquíssima diferença na cobrança. Okay? Se houve algum crédito de contestação, vai ser demonstrado aqui também. Certo? Quantidade de linhas ativas nas faturas em cada período. Por tipo de consumo, então aqui está demonstrando que praticamente 50% do custo é em assinatura de pacotes de dados, chamadas locais, interurbanos, certo? Consumo de dados avulso, como a gente pode ver aqui. E esse mesmo indicador por valor, certo? Então aqueles 50% representam em torno de R$ 4.070. Ok? E logo abaixo, os indicadores restantes aí de consumo, de grupos de consumo por valor, alinhamento ao negócio, consumo por horário setorial, né, gráfico em pizza, e por valor. Ok? Então aqui a gente está vendo no geral, podemos aplicar todos os filtros que estão disponíveis aqui em cima. Então posso montar esse gráfico por centro de custos, por cargo, por dias da semana, por horário, né, baseado nos turnos que já foram cadastrados, por tipo de destino, externo, interempresa, certo? E por tipo de ligação também. O consumo não definido, o que já foi identificado como profissional ou particular, certo? Então aqui o cliente vai poder fazer uma análise, por exemplo, do quanto ele está consumindo durante a semana, após o horário comercial, em horário de folga. E o ClaroTem vai preparar esses indicadores para ele, certo? Então, está aqui demonstrando quanto foi consumido em ligações durante a semana após o horário comercial. Ok? Então, as assinaturas, obviamente, não entram nessa análise que a gente fez, né, por não estarem vinculadas a um dia ou a um horário, certo? E sim os consumos. Temos aqui a consulta de ofensores de consumo também, onde o ClaroTem vai trazer um ranqueamento das linhas ou históricos ou centros de custos que mais consumiram. Certo? Então aqui foi feito um ranqueamento, pode ser visto por usuário, que então quanto foi consumido de dados, voz e o valor total. Ok? Podemos filtrar por intragrupo, também por consumo particular, consumo a trabalho, certo? Fazer uma análise de mais de um período. Então aqui a gente estava vendo somente de junho, podemos selecionar um período maior para fazer essa análise. Ok? Estamos vendo por linha, podemos ver o centro de custos que mais consumiu e os seus usuários, né? Quantidade de interações, valor total. Então, estão aqui os usuários do centro de custos comercial e quanto cada um consumiu nesse período que foi selecionado no filtro. Certo? Então, aqui temos também um sensor de consumos por histórico. Onde o cliente está mais gastando, né? Qual o maior
consumo, o maior ofensor dele, certo? Então, aqui nesses 4 meses, o maior ofensor foi de interurbano nacional, ok? Utilizando aí o 21 da Embratel. Então, ele vai demonstrar o quanto cada linha consumiu. Esse é um indicador bem importante para apoiar o cliente na contratação de novos serviços, certo? Necessidade de pacotes de voz, pacotes de dados, né? Então, são indicadores aí para tomada de decisão, ok? Após isso aqui, a gente pode pular para os perfis de usuário. Então, aqui, tudo que vimos até agora no Clarotem foi um acesso de administrador do sistema, ok? O cliente vai poder definir esses parâmetros conforme a estrutura organizacional e a estrutura hierárquica da empresa dele. Então, ele vai poder botar quais as unidades de negócio que estão permitidas no acesso daquele usuário, quais centros de custos ele vai poder acessar, analisar, ok? Então, aqui a gente pode colocar mais de um centro de custos, por exemplo, administrativo e comercial. Certo? Salva, essas vão ser as permissões. Ok? Vamos acessar com acesso aqui de um login de supervisor, onde vai ter os indicadores da área dele e da sua linha. Então, aqui nós temos 3 indicadores iniciais, né, que a gente já tinha visto lá no início da empresa como um todo. Aqui o cliente, o gestor de uma área vai ter da sua área, certo? E de todos os períodos aí que já foram processados no Clarotem. Então, aqui a gente vai acessar o módulo pessoal, meus consumos, todos os períodos que ele tem de fatura. Vamos no mais atual. São as 3 linhas que estão sob responsabilidade dele, certo? Pessoais dele, e não que estão dentro da área, sim linhas pessoais vinculadas a esse gestor. Vai poder fazer a identificação dos seus consumos. Então, tem um breve relatório, né, como a gente já tinha visto na consulta de consumo por linha, vai abrir uma janela demonstrando o valor total de consumo particular a trabalho, quanto tem não identificado também. Um resumo, certo? Então, aqui a gente vai poder identificar os consumos. Ok? Vamos colocar aqui, contato. Esse é o, vamos colocar como um contato a trabalho, é o João. Se o colaborador, se o usuário não adicionar o nome da empresa também, por ser um contato a trabalho, o Clarotem não vai deixar ele salvar. Sendo a trabalho, a empresa é obrigatória. Então, é o João da companhia ABC. Agora sim, todas as ligações, vocês vão notar que todas as ligações para esse número, final 5353, automaticamente vão ser identificadas. Certo? Identificamos aqui o contato do João. E o consumo particular aqui vai ter aumentado também. Opa, desculpa, consumo a trabalho. Nós identificamos a chamada como o contato como trabalho. Ok? Então, a identificação dos contatos é bem simples, fácil de ser feita. O próprio usuário pode identificar seus consumos na fatura ou cadastrar no formato de uma agenda também. Ele identificando a fatura, vem para esse cadastro, ou pode cadastrar por aqui também, adicionando as informações da linha e o nome do contato. Certo? Aqui, como é um acesso de supervisor, vai ver também, visualizar os consumos da sua área, certo? As linhas que estão dentro do seu centro de custos, tem os indicadores gráficos do seu centro de custos também, certo? Assim como o administrador tem de toda a empresa, um supervisor, o gestor vai ter da sua área ou das suas áreas, certo? Como é uma demonstração bem rápida, objetiva, basicamente é isso que a gente tem para ver hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato aí com os consultores de atendimento da Claro, do Clarotem, da Embratel, da Global Hits, para tirarem maiores dúvidas. Certo? Obrigado a todos.